E aí, tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de legislação do SUS, tá? Aula bem completa, vou bater aqui contigo os principais pontos, os principais aspectos cobrados nas provas de concurso. A aula vai ser um pouco grande, tá? Deve chegar aí perto de 1 hora, 50 minutos, mas é para você acertar, é para você gabaritar, tudo relativo ao SUS na Lei 8080 na tua prova, tá? Se inscreve no canal que você me ajuda demais e deixa o teu gostei que você me ajuda também. Bora para a aula. A lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Então, o SUS não foi criado por essa lei, tá? O SUS foi criado pela Constituição. A Lei 8080, ela regulamentou o SUS, ela consolidou o SUS, sei lá, ela sancionou o SUS, mas ela não instituiu juridicamente o SUS. Quem fez isso foi a nossa própria Constituição Cidadã, tá? Tô com uma voz um pouco ruim, mas já tô sendo medicado, não precisa ficar preocupado comigo não. Pega o site do Planalto, ou pega o teu Vademecum, ou pega o teu código, ou o teu livro que tem a legislação, tá? Porque eu quero que com essa horinha aqui você fixe bem, você aprenda bem e depois fique só resolvendo questões para não perder o conhecimento. Eu vou ler alguns artigos para você, porque você vai ouvindo e vai aprendendo, vai assimilando. Ou você lê na tela, ou você lê no código, tá bom? Se não quiser abrir o site do Planalto, ou coisa do tipo, lê aqui na tela o slide. Algumas vezes eu vou pedir você dar pausa para você ler, mas a ideia é que você termine essa aula e só resolva questões depois, não precise mais pegar essa legislação tão intensa, tá? Então bora lá. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados de forma isolada ou conjunta, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, o SUS tem aí o papel de regulamentar toda e qualquer atividade de saúde no Brasil, e não só o que se tem através do serviço público. Então, o SUS também envolve ações permanentes e ações eventuais. Ações permanentes, sei lá, serviço de atenção domiciliar. E eventuais, alguma campanha específica de vacinação, por exemplo. E o setor privado também está sujeito às normas do SUS, como diz aqui no finalzinho do artigo 1º, tá? Artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não exclui das pessoas, da família, da empresa e da sociedade. Então aqui, ó, no finalzinho, né, todo mundo tem que ser protagonista com a saúde pública, certo? Não é só o Estado não. O Estado tem o dever, mas todo mundo, né, deve chegar aí junto com a saúde pública, certo? Outra coisa interessante, o Estado tem que garantir a participação da saúde nas formulações de áreas que não são da saúde exclusivamente. Então, trabalho, acesso à terra, política social, cultura, muitas coisas de educação, de segurança, a saúde entra lá também de maneira complementar ou chega junto nessa participação de políticas e formulações, tá? Artigo 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinem a garantir às pessoas e coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então tudo aqui entra naquele modelo determinante social da saúde, né? De Dahlgren e Whitehead, tá? Outra coisa, lê o caput do artigo 3º como eu li para ti agora, você vai concluir que a saúde não é a ausência de doença. Ela envolve todos os fatores determinantes, todos os fatores condicionantes e cabe ao SUS desenvolver ações conjuntas em todas essas áreas, praticando a intersetorialidade para, enfim, prestar esse serviço de assistência à saúde, tá? Artigo 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, ADM direta e indireta, mantidas pelo poder público, constitui o SUS. Então esse é o conceito, é a definição de SUS cobrada em muitas provas.
Quando cobra o conceito de SUS numa prova de direito constitucional, ele vai cobrar aquela definição lá do artigo 195 para frente, lá pelo 200 também, enfim, naquela parte de saúde, acho que 194 para frente, 195. Quando vem a lei 8080 no edital, ele cobra muito esse conceito aqui do artigo 4, tá? Artigo 4º. Então, você tem que saber, beleza? E vamos continuar. Estão incluídas no artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados e equipamentos para a saúde. A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar. Esse comando já é constitucional, mas a Lei 8080 repete, tá? Iniciativa privada é caráter complementar, não é caráter suplementar. Também isso é muito cobrado em prova. Artigo 5º são objetivos do SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes da saúde, a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social o que se observa no artigo 2º da lei, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Então, o conceito de saúde, né, aqui visto na sua integralidade. Artigo 6º, peço que você dê uma pausa no vídeo e faça essa leitura, tá? É muito, muito importante que você faça essa leitura, porque é cobrada a literalidade disso na prova. Não vou ler contigo para a gente ganhar um tempinho, mas dá uma pausa e lê, certo? Que é muito importante e é cobrada. Não é porque eu não vou ler que não é importante, apenas não merece nenhum destaque relevante, tá? Artigo 6º, dá uma pausa e lê. Aqui também continuam as atribuições, pausa e lê, você tem que ler pelo menos uma vez para saber disso, então pausa e lê. Aqui também pausa e lê, você vai ver, né, se você pausou e leu, eu espero que você tenha feito isso, que essas atribuições aqui se relacionam muito com as atribuições do artigo 200 da Constituição Federal, né, repete tudo de lá e traz mais algumas coisas, e no inciso 10 a gente tem o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Você vai notar aqui que na Constituição teve uma emenda que botou a palavra inovação, certo? Incrementa em sua área de atuação, desenvolvimento científico, tecnológico e na área de inovação. Na lei não tem, mas fica a dica para você aí, beleza? Aqui os parágrafos das atribuições vão começar as definições, tá? São mega importantes, são mega cobradas em provas. Eu vou ler aqui contigo alguns. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de saúde, abrangendo o controle de bens de consumo de forma direta ou indireta, que se relacionam com a saúde, compreende todas as etapas do processo, da produção até o consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam de forma direta ou não com a saúde. Então, aqui está falando de vigilância sanitária, né? Aqui está trazendo o conceito de vigilância sanitária. Palavras-chave, vou marcar aqui para ti, ó. Eliminação de riscos, intervenção, né? Intervir e problemas sanitários, tá? Aí você vai conseguir distinguir vigilância sanitária da vigilância epidemiológica, que é essa que a gente vai ver agora no parágrafo 2º. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Então a palavra-chave aqui, ó, é mudança nos fatores determinantes e condicionantes, né? É quando eu modifico os fatores determinantes e condicionantes da saúde. E claro, adotando medidas de prevenção e de controle de doenças ou agravos. Então, essa é a principal função da vigilância epidemiológica. Aqui dá uma pausa e lê, tá? Ainda conceitos importantes e relevantes relacionados à saúde do trabalhador. Não vou mais te dizer da importância de ler, você já sabe. Aqui a mesma pausa e lê o restante das atribuições, tá? E você vai notar que isso aqui vai ser uma aplicação dos conceitos de vigilância sanitária e epidemiológica ao trabalhador, né? E você vai ver muitos itens, como esses 6 aqui, por exemplo, com a palavra participação na formulação de políticas, na normatização, e não é criar, não é ser o responsável total, o SUS só participa porque são áreas que estão ligadas juntas, né? Essa intersetorialidade.
Então, o SUS é uma das áreas que tem interesse naquele assunto, ele participa, mas ele não é o responsável direto, né? Parágrafo 4º, saúde bucal, também dá essa pausa e lê aí. Dos princípios e diretrizes. Artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198, obedecendo ainda os seguintes princípios, tá? Universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de assistência, entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais ou coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, aqui até na Carta de Direitos dos Pacientes é abordado, né? Igualdade da assistência à saúde, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. Direito à informação sobre sua saúde às pessoas assistidas, também está na Carta de Direitos dos Pacientes. Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Então a gente consegue entender por que o planejamento é ascendente, né? Participação da comunidade, descentralização política administrativa com direção única em cada esfera de governo, e aí enfatiza os serviços para municípios e a rede de serviços de saúde regionalizada e hierarquizada. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, a ideia aqui de intersetorialidade, né? Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, do Estado, do DF, municípios, para prestar serviço de assistência à saúde da população. Capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência, a ideia da gestão cooperativa, solidária e compartilhada. Organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos, né, para economizar, ser mais eficiente, ser mais econômico mesmo como um todo. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, acompanhamento, atendimento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. E aqui o interessante é que os serviços privados também funcionam com essas regras, né? Inclusive cirurgia plástica reparadora. E aí vai, tá? Aqui, artigo 8º, organização, direção e gestão. Vou ler contigo porque é mega importante. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja direto ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Planejamento crescente que eu te falei, né? Artigo 9º, dá uma pausa e lê, você sabe que é importante já. 10º, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações de serviço de saúde que lhe correspondam. Aqui a Lei Complementar 141 também autorizou os estados a fazer os consórcios, tá? Aplica-se aos consórcios o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos deparão sob sua observância, então tem que ter um gestor, né, para cada consórcio. No nível municipal, o SUS poderá se organizar em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações. Então, descentraliza ainda mais a gestão do município em distritos, né? Aqui o artigo 12, se dá uma lidinha nele, tá? Fala das comissões intersetoriais, beleza? Aqui o artigo 3 eu vou ler contigo, tá? Por quê? Porque essas atividades você tem que saber as 6. Não tem jeito, tá? As atividades das comissões intersetoriais. Você tem que saber as 6 porque cobra na literalidade. Cobra, ela bota 3 ou 4, aí muda alguma coisinha aqui na quinta e vai estar o item errado, né? Isso aqui são áreas de interesse da saúde, né? Mas não é exclusivo da saúde. É onde o SUS atua com outras áreas, com outros campos. Por isso que é intersetorial, tá? Alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador. Repito, você tem que saber esses 6 aqui de cor e salteado, beleza? Artigo 14 e o 14A. Dá uma pausa para ler também, certo? Se eu trouxe o slide é porque ele é bem relevante. Você vai notar que eu tenho uma aula resumida que eu cortei alguns slides, mas se eu trouxe aqui é porque ele é muito relevante. A mesma pausa para você ler, tá? Não deixe de ler.
Mesma pausa no 14b, meio chatinho, né, mas você tem que ler, tá? Artigo 15. A União, os Estados, o DF e os municípios vão exercer no seu âmbito administrativo as seguintes atribuições: definição de instância e mecanismo de controle, avaliação e fiscalização de ações de serviço de saúde, administração de recurso orçamentário e financeiro, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, organização e coordenação do sistema de informação de saúde, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos, elaboração de normas técnicas e padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador, participação de formulação da política e execuções de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. Você vê que a área que é exclusiva dela, o SUS elabora. E a área que é intersetorial, ele participa, tá? Porque ele não tem toda a responsabilidade, né? Elaboração e atualização periódica do plano de saúde, participação na formulação e na execução da política de informação dos recursos humanos para a saúde. Beleza? Então aqui, tranquilinho, né? O restante aqui você dá pausa para ler, li para ti os principais, tá? Atribuições comuns. Aqui também você dá uma pausazinha para ler, certo? E você vai notar, se você leu, eu espero que você tenha lido, que no âmbito nacional as ações são mais estratégicas, são mais de organização, são mais de coordenação. As estaduais coordenam mais num cunho mais regionalizado, né? E o âmbito estadual é mais operacional, é mais participativo, é mais perto dos problemas de saúde, né? É mais aquela linha de frente, tá bom? Então espero que você tenha lido, porque vai te cobrar na prova, né? Competência. Mesma ideia, tá? Dá a pausa e lê. Você vai ver aqui no inciso segundo, que é participação, porque o assunto é intersetorial, aqui é a direção nacional. Mesmo esquema, pausa e lê, tá? Pausa e lê. Aqui no sétimo, se você leu, você vai entender que essa norma e execução de vigilância sanitárias, ela pode ser complementada pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Salva essa informação aí, tá? Pausa e lê também as competências ainda da nacional. Você vai ver aqui que tem essa ideia, ó. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. A banca tem as competências da direção nacional, da direção estadual e da direção municipal. Ela vai tentar misturar isso contigo. Então, você além de ter essa visão macro, que é nacional, é mais estratégica, é mais organizativa, é mais coordenativo, a estadual é um pouco mais de coordenação no nível regionalizado e a municipal é mais operacional. Com isso aí você já consegue matar muitas competências. Você usa as palavras-chave, né? Então, se eu vou identificar o serviço estadual e municipal de referência nacional, quem faz isso aí é o nacional, né? Aqui no 13, por exemplo, ó, prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios, para que eles façam a sua atuação institucional. Se eu vou prestar uma assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, com certeza é quem está mais em cima, né, em termos de dinheiro, é a União. Né? Não faz sentido os estados estarem uns ajudando aos outros nessa perspectiva do artigo. Tá? Então, se liga muito nisso, em como funciona, como faz sentido, que você nem precisa muitas vezes decorar as competências. É por isso que eu peço para você dar uma pausa e ler, porque você fica com uma noção geral. E aí você entendendo qual que é a ideia do sistema, aí você consegue saber de quem é cada competência, tá? É assim que eu não erro questões de competência. Mais uma pausazinha para você ler, tá? Aqui, destaque para o 15, onde fala unidade federada, né? São os estados, né? A legislação trouxe essa nomenclatura aí, são os estados. Por exemplo, outra dica daquela, ó. Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde respeitadas as competências estaduais e municipais. Então, se eu vou acompanhar respeitando o município e o estado, quem sou eu? Sou a União. Então, essa é uma atribuição da direção da União, tá? Por fim, dá essa pausa e lê. Bora começar agora as competências estaduais, certo? A direção estadual do SUS compete promover a descentralização para os municípios dos serviços de ações de saúde. Olha a ideia que eu te falei algumas vezes. Se eu descentralizo para o município, quem é? É o Estado, né? Que é quem está maior do que ele naquele momento. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do serviço de saúde. Lá na competência nacional, eu ia definir e acompanhar as redes de alta complexidade, ou seja, no nível estratégico. Aqui não, são as redes hierarquizadas, no nível mais regionalizado, né? Então,
é o Estado, tá? 3. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. Então, se eu presto apoio ao município, é porque eu sou o Estado, certo? 4. Coordenar em caráter complementar ações e serviços de vigilância sanitária e epidemiológica. Ó, tá vendo que eu vou coordenar em caráter complementar. Por quê? Porque quem coordena e quem define é a União. Aqui já é no caráter complementar. Então, tá vendo como faz sentido, como o sistema funciona, né? Como é bem montadinho, né? Mais competências estaduais, tá? Falei aquelas para ti, pra você ter uma noção de como a gente entende as competências. Mais competências estaduais, dá a tua pausa e lê, certo? Olha aqui, ó, mais uma palavra estadual, ó. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Só pode ser o Estado, né? O 11. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação do serviço de saúde. Normalmente quem estabelece normas é a União, né? Mas aqui em caráter suplementar. Então se a União falhar ou precisar destrinchar um pouco mais daquele assunto, eu vou lá e faço isso como Estado. Aqui são as competências. Dá a pausa e lê. A direção municipal do SUS compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações de serviço de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Olha como está bem mais perto, bem mais próximo da linha de frente do campo operacional, né? Ele vai executar os serviços públicos de saúde de maneira direta. Claro que todo mundo participa dessa execução, mas só nessa ideia de níveis estratégicos para você ter uma noção, tá? Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS em articulação com a direção estadual. Então, se eu estou em articulação com a sua direção estadual, até o sua dá a dica aqui, essa é uma competência municipal, tá? Participar da execução, controle e avaliação de ações referentes às condições e ambiente de trabalho. Executar serviços de vigilância epidemiológica e no outro slide, vigilância sanitária. Você vê como a ênfase aqui, eu vou destacar de amarelo, ó, tá na execução, né? A ênfase aqui está muito na execução. É porque eu estou no nível mais baixo, eu estou na linha de frente, estou no nível operacional, tá? Então são competências municipais. Alimentação e nutrição, saneamento básico, saúde do trabalhador, saúde bucal. Da execução no âmbito municipal, a política de insumos, colaborar na fiscalização de agressões ao meio ambiente, que tem repercussão sobre a saúde humana, atuando para controlá-las. Mais competências, tá? Mais competências aqui municipais, dá tua pausa e lê. Formar consórcios intermunicipais, então o próprio município é quem forma, né? Tá vendo que eu tô nem focando tanto na competência em si, eu tô focando em de quem é a competência. É porque é assim que é cobrado, né? Gerir laboratórios públicos de saúde em hemocentros, então é o município quem faz a gestão da espera. Colaborar com a União e com os estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Vê que citou todo mundo, citou a União, citou os estados. Faltou quem? Faltou o município, né? Então eu vou colaborar com a União e com o estado. Quem sou eu? Sou o município, né? Enfim, e artigo 19, ao DF compete atribuições reservadas aos estados e municípios. Então, o Distrito Federal pega estado e pega município. Bem tranquilo, nas competências, espero que você tenha entendido a ideia, o funcionamento, para que você saiba distinguir cada um. São muitas competências nacionais, estaduais e municipais, mas você tendo essa noção que eu te falei, você consegue distinguir tranquilamente, tá? Aqui o subsistema de atenção indígena, eu vou colocar um asterisco, porque já era importante, já era bem cobrado, mas nós tivemos recentemente no nosso país alguns movimentos relacionados à população indígena, então com certeza nas provas de saúde vai entrar aí tópicos, questões específicas do subsistema de atenção indígena. Não tem nenhuma grande observação nesses dois incisos, mas eu quero que você leia com atenção, porque a chance de ser cobrado é bem grande, né? Aqui também ainda continua na parte indígena, né? Aqui, por exemplo, no fala que os estados, municípios e instituições governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. Então, onde eu tenho maior concentração de população indígena, normalmente os estados e os municípios, e tem muita ONG chegando lá junto para poder realmente funcionar, né? Os parágrafos também são bem importantes, são bem relevantes, tá? Aqui te destaco no 19G que o subsistema de atenção deverá ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado, então obedece aos mesmos princípios e diretrizes do SUS, né? E é muito interessante porque aqui fala aqui no 19F que deve se levar em consideração a realidade
local e as especificidades do povo indígena e o modelo que vai se adotar para aquele ali. Então tem que ter equipes específicas naquela população para que saibam realmente, para que seja um atendimento mesmo integral, não seja um negócio bem genérico e que não funcione na prática para aquelas pessoas, né? Muito interessante. Aqui continua, tá? O subsistema indígena. A ideia do primeiro A aqui é fazer o cadastro da população para ter esse controle. Aqui mais, tá? Faz tua pausa e lê. Você vai ver que no parágrafo 2º a legislação vai destacar que não dava para ficar só na atenção básica, né? A gente tem que sim adaptar as estruturas, tem que adaptar as organizações, tem que adaptar todo o sistema onde reside as populações indígenas para propiciar a integração e o atendimento ser efetivo, né? Aqui a gente traz a ideia da universalidade, da integralidade, da participação social de forma igual para a população indígena. Então, bem importante também o 19H. Não estou lendo contigo, porque eu espero que você esteja dando pausa e lê, certo? Aqui a gente parte para o subsistema de internação domiciliar e atendimento. Aqui eu quero ler contigo o parágrafo 1º, tá? São estabelecidos no âmbito do SUS o atendimento domiciliar e internação domiciliar. Beleza. Na modalidade de assistência e atendimento e internação domiciliar, principalmente se incluem os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Então, eu trago aqui na minha legislação uma equipe multiprofissional dando atendimento integral nos subsistemas de domicílio, atendimento domiciliar e internação domiciliar. Super interessante, né? Isso no âmbito do SUS. O atendimento e a internação domiciliar serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão no nível de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Parágrafo 3º. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e sua família. Olha a pegadinha, tá? É assim, ó. O atendimento e a internação, quem pode receitar, né? É só o médico. Mas a equipe que vai trabalhar lá é equipe multidisciplinar. A banca vai tentar te confundir, dizendo que o atendimento pode ser feito, a internação ser feita por profissionais de saúde, como enfermagem, fisioterapeutas, serviços sociais, assistentes sociais, psicólogos. Não, tá? A indicação tem que ser médica para atendimento e internação domiciliar. Mas a equipe que vai prestar assistência nos níveis aqui do parágrafo 2º, olha para a tela, preventivo, terapêutico e reabilitador, vai ser a equipe multidisciplinar, que vão fazer isso de maneira integral, como dizia o nosso parágrafo 1º, tá? Então, o médico é o único que pode fazer a indicação, mas a equipe inteira é quem faz o trabalho também, tá? Fica ligadinho naquilo que é cobrado. Aqui o subsistema de acompanhamento de parto, pré-parto e pós-parto, né? Aquela ideia do acompanhamento durante todo o período de parto, pós-parto e parto imediato. O acompanhante deve ser indicado pela parturiente e todos esses direitos têm que estar em local visível nas dependências dos hospitais, né? As bancas vão dizer que não tem nenhum acompanhante, ou vão tirar o pós-parto, porque já pariu, aí já acabou a obrigação do Estado, ou vão dizer que o acompanhante é indicado pelo serviço de saúde, pelo hospital. Não é, tá? É um acompanhante durante o trabalho de parto, no parto em si e no pós-parto imediato, certo? E esse acompanhante é indicado pela parturiente, tá bom? Isso cai tanto, é tão batido nas provas de saúde, né? Você já deve até saber, mas é relevante a gente lembrar, beleza? Aqui faz tua pausa e lê a ideia da assistência terapêutica e tecnologia em saúde. Faz tua pausa e lê também, tá? Faz tua pausa e lê, aí você vai notar que os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas são baseadas em evidências científicas e tem que ter mais de uma opção terapêutica quando a primeira é insatisfatória ou tem efeito colateral que justifica a troca. Aqui também continua lendo ainda, certo? Faz tua pausa e lê, ainda estamos falando de assistência terapêutica e tecnologia em saúde. Faz tua leitura, não deixa de ler, que isso aqui cai também, é importante, é relevante. Estamos ainda no mesmo tópico, tá? Faz tua pausa e lê. Faz tua pausa e lê, tá? Aqui tem um detalhe que você tem que saber, ó. O trâmite
para alteração das tecnologias, ele é o trâmite administrativo, certo? Esse trâmite, ele antes era exclusivamente judicial. A gente teve reforma legislativa e o trâmite para alteração das tecnologias, ele é administrativo, tá bom? Dá uma olhadinha nesse artigo 19R e seus parágrafos e incisos, que também é importante, tá? Aqui também dá essa lidinha. Assistência terapêutica ainda, dá essa lida, tá? É importante tudinho. Você vê que tá 19.1, né? Quando eu digo é importante, significa que você tem que passar o olho pelo menos uma vez, que você vai ter noção, quando a banca te cobrar, você vai saber se ela tá mentindo ou não, né? 20, vou ler contigo. Os serviços privados de assistência à saúde se caracterizam pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Aqui fala do setor privado como um todo, né? Aqui, ó, artigo 21. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Esse mesmo artigo está na Constituição, ele é muito objeto de cobrança em prova, né? A gente tende a achar que não é livre à iniciativa privada, que o SUS é de graça, né? Enfim, em caráter complementar, é sim, tá bom? É livre iniciativa privada. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições de funcionamento. Perfeito. Artigo 23. É permitida a participação de controle de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde no seguinte caso. É assim, ó. Esse artigo 23, eu vou até botar uma talinha branca aqui para ti. A Constituição Federal, certo? A gente tem um sistema de normas nesse triângulo, tá? Aqui não é legislação do SUS, aqui é direito. A gente tem um bloco constitucional, que é formado pela Constituição Federal, pelas emendas constitucionais e pelos tratados de direitos humanos aprovados sob um rito específico. Enfim, a gente tem aqui Constituição em cima, tá? De maneira bem grosseira, a gente tem aqui embaixo as leis, certo? E aqui a gente tem, sei lá, os decretos, regulamentos, portarias, tá? Então, em níveis de hierarquia, essa galera aqui de baixo, ó, essa galera aqui do rosa, tá? Tem que obedecer, não pode ir contra quando eu digo obedecer, quem tá aqui de amarelo, certo? Que tá a galera da lei, né? E todo mundo tem que obedecer ou tem que ser compatível com a Constituição, que é o que tá aqui de verde, com o bloco constitucional. Então não posso ter decretos, regulamentos e portarias contra a Constituição. Não posso ter leis com artigos contra ou contrários ou incompatíveis com a Constituição, tá? Essa é uma noção bem geral de hierarquia das normas para você. Qual o problema? A Constituição Federal, no artigo 199, a Constituição é a primeira, né? O bloco de cima. Ela falou assim, ó, é vedada a participação de empresas de capital estrangeiro na saúde, salvo nos casos previstos em lei. Então, qual é a regra? A regra é o X, é a vedação, é a proibição. Aí vem a Lei 8080, né? E diz o quê? A Lei 8080 e diz o quê? É permitida nesses casos específicos. É bem diferente. Na prática, acaba acontecendo a mesma coisa. Mas para quem vai fazer prova, é bem diferente, tá? Uma coisa é ser proibido e ter as exceções, outra coisa é ser permitido dentro daquele rol. Se tua prova te perguntar de acordo com a legislação pertinente, bem genérico assim, é vedado. Por quê? Porque a Constituição aqui, ó, ela é o maior, né? Saiu da telinha branca. A Constituição, ela é o maior, tá? A Constituição, ela é o maior. Então, se te perguntar de acordo com a legislação pertinente, é vedado. Por quê? Porque a Constituição, ela é o maior, né? Ela é o bloco maior. Então, é vedado, não tem para onde correr, tá? Se perguntar de acordo com a lei 8080, aí você vai dizer que é permitido, porque está te cobrando a literalidade da lei. Se te perguntar de acordo com a Constituição, você bota que é vedado. Mas a regra, entenda, é a vedação. A regra é a vedação porque está na Constituição. Apesar de a lei colocar aqui no artigo 23 essa permissão, a regra é a vedação, tá? E aí se permite nesses casos aqui da lei. Foi uma tecnia do legislador que passou aí batido ou passou despercebido durante o rito de aprovação da lei e tá aí, tá valendo, tá? Mas a regra é a vedação
do controle da participação direta e indireta de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde. Por quê? Porque é um setor muito sensível do Estado para você deixar com outros países, né? Então a regra é a vedação, salvo algumas exceções. A lista até, eu considero a lista bem extensa, mas a regra é a vedação. Se na prova te perguntar de maneira bem específica, de acordo com a Lei 8.080 de 1990, aí você, infelizmente, vai ter que marcar o quê? Que é permitida a participação direta ou indireta, né? Porque vai estar te perguntando a literalidade da lei. E aí você fica se preparando para fazer algum possível recurso, se for o caso, mandado de segurança e por aí vai, tá bom? Então, se liga nisso aí. Aqui o restante, né? Dá tua pausa e lê, tá? Ainda falando de serviços privados, dá tua pausa e lê aqui tudo também, mas o artigo 24 reitera, né, como tem na legislação, que a participação é complementar, tá? O artigo 25 dizem que as entidades filantrópicas e as sem fim lucrativo dão preferência a participar do SUS. Isso aqui é um destrinche do artigo constitucional, já tem na Constituição, tá? E o lembrete aqui é que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, elas têm preferência para participar do SUS, mas as com fins lucrativos também podem participar. Não tem essa vedação para elas, apenas não tem a preferência para firmar o contrato ou o convênio com a administração pública. Então, as instituições de direito privado com fins lucrativos podem sim participar de forma complementar da saúde, mas a preferência é para quem é sem fim lucrativo, tá? Aqui faz tua pausa e lê, certo? Faz tua pausa e lê, é um parágrafo bem óbvio, né? Quem está contratado pela administração pode ter cargo de chefia ou confiança no SUS, né? Se eu estou contratado com um convênio com a administração, recebendo às vezes até dinheiro da administração, enfim, preferências, aí eu vou ter um cargo de chefia lá, isso não pode, né? Até meio óbvio. Aqui fala da telesaúde, tá? Também em alta, né? Por causa da pandemia que a gente teve. Você tem que dar um lidinho bem importante com um asterisco aí. Não vou colocar também, não vou ler contigo aqui, nem fazer nenhum comentário pertinente, porque é tudo meio intuitivo, né? A ideia dos princípios da autonomia do paciente, desculpa, do profissional, o consentimento do paciente, o direito de recusa do atendimento na telesaúde, e sempre que quiser ter o presencial, a valorização do profissional de saúde, né, que foi muito político com os conselhos quando foi colocado isso aqui, a qualidade de vida do paciente, os dados confidenciais, a ideia é promover o acesso ao serviço de saúde e tem que observar as atribuições legais, além de cumprir a LGPD. Bem tranquila a telesaúde, tá? Mas você tem que ler para saber a literalidade. Então lê aqui também o 20B, 26B e o 26C, faz tua pausa e lê. 26D, 26E, 26F, são artigos bem simples de você ler, bem tranquilos, tá? Aqui o 26G, certo? E o 26H. E o 26H tem até uma observação para te fazer. É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exerça a profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio da modalidade telesaúde. Qual que é a ideia aqui? É garantir o maior acesso aos recursos assistenciais, tanto para os profissionais que não precisam se inscrever em cada conselho de cada estado, quanto aos pacientes que vão poder ter medicamentos prescritos, medicamentos mandados pelo médico que são válidos em todo o território nacional, né? Então não precisa inscrever o médico aí em todos os CREMEX para poder o cara trabalhar, não. Faz, se for exclusivo nos outros estados por telesaúde, não precisa o cara se inscrever, né? Isso garante a integralidade do acesso, tá bom? Ou maior acesso, né? Aqui, os recursos humanos, né? A gente vai ver um pouquinho dos recursos humanos, dá tua lidinha também. Ainda sobre os recursos humanos, tá? Destaque para o caput do artigo 28, para você ter uma diferenciação da prática. Se você é profissional de saúde, você muitas vezes vai ver na prática bem diferente isso aqui. Por quê? Porque a lei fala, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só podem ser exercidos em regime de tempo integral. Na prática a gente vê um cara com 2 ou 3 regimes de contratação, né? E muitas vezes se tiver em função de chefia, direção, assessoramento pelo SUS, tem que ser em tempo integral. Então é dedicação exclusiva, não pode, tá? Então na prova você vai colocar o que diz a lei, que tem que ser em regime de tempo integral. Esquece o que você está vendo na prática e olha para cá para a prova, tá? Lê os outros incisos, tá? Os outros parágrafos, na verdade, e o artigo 30 também.
Aqui fala um pouquinho sobre o financiamento, também é importante que você dê essa pausa e essa lida. Também quero que você dê essa pausa e essa lida, destaquei só os artigos importantes para ti, cortei muitos, né? Destaque aqui do parágrafo 3º desse financiamento, eu já vi também cobrando mais de uma vez. Cadê? Tá aqui, ó. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados EDF e em particular do Sistema Financeiro de Habitação. Ou seja, ações de financiamento não são de forma complementar, são de forma suplementar. E o financiamento se dá por todos os entes, certo? Aqui ainda fala um pouco mais sobre o financiamento, né? Dá a tua pausa e lê. Aqui continuando, finalzinho, o restinho de financiamento, dá a tua pausa e lê. Agora os incisos do que deve ser considerado, né? Qual é a ideia do financiamento? É assim, vai ter uma distribuição de valores da União para os outros, né? O que eu considero? Para saber quanto eu vou mandar para cada estado e para cada município. O perfil demográfico, ou seja, o critério populacional, né? O perfil epidemiológico, ou seja, a mortalidade, a morbidade, enfim, o perfil epidemiológico daquela população, a quantidade de serviços que tem, o número de profissionais, a densidade desse serviço, a complexidade, o desempenho técnico, econômico e financeiro, os níveis de participação social nos âmbitos estaduais e municipais, né? A previsão do plano quinquenal, o ressarcimento do atendimento para outras esferas de governo, enfim, tem que olhar as especificidades, né? Não é só o tamanho ou só o perfil demográfico ou o tamanho do estado que vai definir quanto eu vou mandar para lá. Não, eu tenho que olhar o que está acontecendo em termos de saúde naquele local, que é a ideia do que? Do perfil epidemiológico da população, além do perfil demográfico e, claro, as características quantitativas e qualitativas da rede de saúde naquela região. Aí isso é que vai definir o quanto vai ser mandado para cada município e para cada estado. É uma conta bem complexa, né? Mas é assim que se chega na resposta dela. Por fim, o restinho aqui do financiamento e para a gente finalizar, a ideia do planejamento e do orçamento. Dá a tua pausa e lê. Qual que é a ideia do planejamento e do orçamento? É saber que você tem que saber que tem plano municipal, plano estadual e plano federal, tá? E o parágrafo 2º, você tem que saber ele aí decorado e cor salteado, porque ele cai demais, beleza? É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde. O que as bancas tiram? Tiram esse exceto, bota assim, ó, incluindo. Ou seja, a vedação é total, né? E não é, a vedação não é total. Se for situação de emergência ou calamidade pública na área da saúde, pode sim ter essa transferência de recursos. Esse aqui cai muito, viu? Muito, mas muito mesmo. O fim finaliza a ideia do planejamento e do orçamento, e é isso. Destaquei para ti os principais pontos, os principais aspectos. Li a legislação que eu considerei pertinente e espero que você tenha lido as outras, tá? Espero também que você tenha gostado, mas principalmente você tenha aprendido. Deixa o teu gostei no vídeo e se inscreve se você puder. Me ajuda também demais.